ainda estou no Marrocos tentando digerir tudo isso que aconteceu. Foi um golpe, um vexame e realmente não dá para explicar. Mas, na minha visão, eu continuo com tudo que eu disse ontem no meu pós-jogo. O principal erro foi da diretoria e foi um erro de planejamento. Quando eu falo planejamento, é no geral. Férias, mais de quase 2 meses de férias, há 45 dias do Mundial, preparação física, troca de comando, saiu o Dorival, entrou o Vitor Pereira, não tinha jogador à altura no banco de reservas. Para ter uma noção, Pulgar está à frente do Vidal. O que o Vidal está fazendo então no Flamengo ganhando milhões? Então, tem que colocar tudo na balança, porque o planejamento é isso. Não se pode vender jogador titular e não fazer uma reposição à altura. Para você trocar um comando com pouco mais de 40 dias de uma competição mundial, o principal título do Flamengo no ano, e aí a diretoria correu o risco e aí deu no que deu tudo isso. Ontem o apresentador e também narrador Galvão Bueno detonou o técnico Vitor Pereira. Esculachou, chamou de moleque pra baixo. E o Galvão falou e disse, eu não tiro uma vírgula. O Galvão disse o seguinte: bem, amigos, olha, ainda estou aqui na Fazenda Bela Vista, cuidando dos vinhos e não lá no Marrocos narrando o jogo, porque o sonho da nação rubro-negra ficou pelo caminho. Vou tentar falar com calma, mas não tá fácil. Mas vou tentar falar de futebol brasileiro e do Flamengo. Depois do Penta, em 2002, tivemos 5 Copas e em 4 delas caímos nas quartas. Em outras chegamos na semi e tomamos de 7-1. De 2000 para cá, foram 2 títulos do Corinthians, um do São Paulo e um do Inter. Mas em 4 vezes caímos na semifinal. Nunca tinha acontecido. Caímos com o Inter, Atlético Mineiro, Palmeiras e agora Flamengo. Tá tudo errado. É preciso mudar a mentalidade. É preciso mudar quem dirige a confederação. O diretor de seleções, a escolha do técnico, de uma comissão técnica e de um trabalho de nível internacional. E aí o Galvão continua. Aí o Flamengo tem um técnico que conquista títulos, que é o Dorival, ganha 2 títulos importantíssimos, um deles a Libertadores, para poder estar no Mundial. Aí vem a diretoria do Flamengo e tira, arranca o Dorival Júnior na calada da noite, na covardia, para colocar um técnico português que, além de não ser bom, não tem caráter. Foi moleque com o Corinthians, foi traíra com o Corinthians. Aí o cara vem, mexe, desmonta e o Flamengo perde para o Al Hilal por 3-2. O Flamengo tomou um gol logo no início, dominou, Pedro fez a parte dele, Gerson foi expulso no fim do primeiro tempo, outro pênalti, 2-1 para o Al Hilal, um jogador a menos, dava para virar? Dava. Aí vem sua experiência. O técnico precisando virar o jogo e tira o craque do time. Para mim, a alteração mais bizarra de todos os tempos foi o Vitor Pereira tirar o Arrascaeta e colocar o Pulgar. Aí tomamos o 3º gol e aí ele tirou o outro craque do time, o Everton Ribeiro. Ou seja, os 2 homens da criação passam a ter volantes no meio-campo. Eu nunca gostei de ser muito agressivo, mas então deixo vocês escolherem a expressão correta. Uma é incompetência e a outra é burrice. E cada um escolhe o que quiser. Foi triste. Agora a culpa não é só dele. É do Landim, do Braz e de quem passou a perna no Dorival e colocou esse técnico. Fazer o quê? Boa sorte para Al Hilal e Real Madrid. Nessa atividade, o Vitor Pereira chamou a atenção que ele conversou muito com 2 atletas. O Arrascaeta e o Gerson. O que será que o Vitor Pereira conversou com esses 2 atletas? Um foi expulso e comprometeu muito o jogo, que foi o Gerson, e o outro ele sacou no segundo tempo, logo no início, o Georgian de Arrascaeta, Mauro. Ele sacou no intervalo do jogo, né? Então, e outra coisa que muita gente não percebeu, mas quando o Everton Ribeiro é substituído, ele passa direto pela área técnica e nem sequer olha na direção
do Vitor Pereira. O clima não é de extrema leveza. Olha, deixa eu mandar um recado muito importante aqui para o torcedor rubro-negro. Aliás, é uma informação que a gente apurou através das nossas fontes. Não foi por conta da eliminação, tá? A gente já tinha essa informação antes. A verdade é, o Vitor Pereira, ele não tem o grupo na mão. A demissão do técnico Dorival Júnior no final do ano passado, ainda sem muitas explicações, caiu como uma bomba no grupo de jogadores do Flamengo, né? Os jogadores estavam de férias, gostavam muito do trabalho do Dorival Júnior. A diretoria resolveu encerrar o trabalho com o técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e os jogadores ficaram muito sentidos. E aí, na troca de comando, chamaram o Vitor Pereira, e até agora ele não tem o grupo na mão, mesmo com toda a declaração do jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, ontem na Zona Mista. Todo mundo ainda de cabeça quente, chateado com a eliminação, e o Gabigol tentou blindar, né, o técnico Vitor Pereira, que ganhou uma sobrevida, não se sabe até quando, mas Mauro Santana, a gente sabe como funciona o Flamengo. Dentro existem vários Flamengos e existe já uma pressão absurda, uma crise instaurada na Gávea, com alguns líderes pedindo a saída do técnico Vitor Pereira. Explica melhor pra gente, Mauro. Na verdade, é uma ala de pessoas que são influentes dentro da diretoria, que embora até nem ocupem cargos, mas têm uma proximidade muito grande e falam diretamente com o presidente Rodolfo Landim, que inclusive foram de opinião contrária quanto da contratação do treinador português em dezembro do ano passado, ou seja, nem queriam a vinda do Vitor Pereira. E é lógico que após 2 grandes insucessos, uma Supercopa do Brasil perdida para o rival Palmeiras, né, o rival brasileiro, uma derrota por 4-3 em Brasília, e agora, no meu entendimento, o 7-1 do Flamengo, que foi essa derrota vexatória, humilhante para o Al Hilal da Arábia Saudita, essas vozes começam a ganhar couro, começam a ganhar eco dentro do clube. Há quem, inclusive de maneira radical, tenha pedido a cabeça do treinador já no vestiário da partida de ontem. Óbvio que a diretoria do Flamengo não vai fazer nada antes do retorno ao Rio de Janeiro. Tá fora de cogitação. Qualquer tipo de até discussão neste sentido. Mas que existe uma ala dentro do clube descontente com o trabalho do Vitor Pereira, e não adianta vir com um discurso, que foi pouco tempo para treinar, ele teve pouco tempo e tal, não houve planejamento necessário. Nada disso aplaca a ira dessa ala dentro do Flamengo, que quer a mudança imediata da comissão técnica. Embora eu acho que só isso não será suficiente. E nós temos aqui no Marrocos o presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente Marcos Braz, o diretor Bruno Spindel, né? Várias pessoas importantes do clube estão aqui. Diretor de comunicação, o Gustavo Oliveira, o Rodrigo Tostes também veio, o presidente, né? O VP de Finanças, né? O Gustavo Oliveira, que é vice-presidente de comunicação e marketing do clube. Então, são pessoas extremamente influentes que estão aqui presentes e que acompanharam de perto, né, o insucesso que aconteceu. E essas pessoas que têm o poder dentro do clube, principalmente o presidente Rodolfo Landim, todos estão avaliando ainda o trabalho do Vitor Pereira. E essa disputa do terceiro lugar pode dizer e trazer muitas coisas e muitas consequências, porque o Flamengo disputa o terceiro lugar no próximo sábado contra quem perder hoje, de Real Madrid ao Ahly. Na teoria, a ordem natural das coisas é o Real Madrid passar para a final, mas a gente não sabe, vamos aguardar. Inclusive, iremos ao jogo, né, Mauro, no estádio, para saber aí qual será o adversário do Flamengo nessa disputa do terceiro lugar. E o trabalho do Vitor Pereira está sendo aí avaliado. De repente, se perder o terceiro lugar, amigo, eu acho que ele nem volta para o Brasil. Ele já pega um avião direto para Portugal, que é aqui do lado, Mauro. A maneira como perder, e dependendo inclusive do adversário, né? Imagina, o Flamengo, por exemplo, enfrentando o Al-Ahly. Se for com a mesma facilidade que o Al Hilal ganhou do Flamengo ontem, pode ter certeza que a pressão torna-se insustentável para a presença do treinador, para a permanência dele no cargo. Agora, Mauro, eu não sou a favor só de
demitir o Vitor Pereira, não. Tem que demitir também o Marcos Braz, que é quem fez aí o planejamento errado da temporada. Uma reorganização, uma reestruturação do departamento de futebol. A demissão do Dorival Júnior até hoje não foi explicada, né? A troca do comando. Então, realmente o Marcos Braz está sendo muito criticado internamente dentro do próprio Clube de Regatas do Flamengo, por vários sócios, enfim, tá? Realmente o clima não é dos melhores. Então vamos ver o que vai acontecer nessa passagem do Flamengo aqui no Marrocos, que ainda não acabou. Poderemos ter novos desdobramentos, até porque tem a disputa de um terceiro lugar no próximo sábado. O Flamengo treinou hoje, treina amanhã. Hoje nós teremos aí o jogo do Real Madrid, 4 ou 4:30 da tarde lá, horário de Brasília? Não, 4 horas da tarde, horário de Brasília, 8 da noite, horário daqui. É o mesmo horário do jogo de ontem, então, Real Madrid e Al Ahly do Egito.